Boa tarde a todos. Que Jesus, os mentores da casa, possam então nos ajudar hoje e sempre, né, nos amparar e que a gente possa escutar aquilo que a gente precisa escutar. Né? O tempo está correndo rápido, né? Olha, a gente já está em setembro, já está chegando o final do ano, já tem loja vendendo Papai Noel. Verdade, né? Vocês já viram isso por aí pela cidade? Vou falar em final de ano, então, né? Quem aqui gosta de viajar? Se pedir para levantar o dedo, acho que não vai sobrar um dedo abaixado, né? Todo mundo gosta de viajar. Pois então, para a gente fazer uma viagem, o que a gente precisa? O que a gente precisa para uma viagem? Dinheiro? Dinheiro é uma, né? Mas a gente precisa de mais outras coisas. Uma mala cheia. Pois é, né? Mas vocês estão esquecendo que a gente precisa, antes de tudo isso, tomar a decisão de viajar, né? A gente precisa, como primeira fase, tomar a decisão. Para onde que eu vou? Né? Eu já tenho dinheiro. Eu já tenho a mala preparada lá, vazia ainda. Mas eu preciso tomar a decisão. Então eu vou viajar. Eu tenho que tomar essa decisão e comunicar essa decisão. Né? Eu preciso, ou pedir, se eu sou filha ainda, né, eu moro com os meus pais, eu tenho que pedir para eles, olha, eu quero viajar, eu tenho que pedir permissão. Se for para um chefe, né, para organizar as minhas férias. Enfim, eu preciso tomar a decisão e pedir a permissão. Não é normalmente assim que acontece? A segunda fase, eu preciso escolher o roteiro. Qual país eu vou? Ou eu não vou para nenhum país, vou para um estado, para uma cidade. Se eu vou para um país, dentro desse país enorme, que lugar que eu vou visitar? Que estado, que cidade? Né? Que pontos turísticos eu vou? Agora, resumindo, quando eu vou fazer uma viagem, na verdade, o que eu quero? Conhecer coisas novas, né? Aprender e conhecer coisas novas. Ninguém vai viajar assim, eu vou viajar, mas não quero ver nada lá. Normalmente não é assim. Então, muitas vezes, né, para a gente poder viajar, a gente tem que enfrentar longas filas para tirar o passaporte. Não é isso? Tiramos o passaporte com bastante sacrifício, as taxas às vezes são altas, né? E esse documento vai nos permitir entrar no país estrangeiro. Bom, depois de tudo isso arranjado, aí sim, né, vem a arrumação da mala. Aí a gente já sabe para onde vai, já sabe que roupa que vai levar, já sabe que tempo que está fazendo lá. E é um tempo de espera, um tempo meio de ansiedade, até chegar a hora de embarcar. E ao embarcar, né, a gente sempre se despede das pessoas que a gente gosta. Né? Bom, às vezes as viagens são curtas. Eu vou logo ali e já volto. Férias pequenas, um feriado, né? Às vezes, uma viagem a trabalho, hoje a gente já vai na ponte aérea, né? Vai de manhã, volta de noite. Outras vezes a viagem é longa, a gente vai ficar um ano longe de casa, fazendo um intercâmbio. Como a gente vai conhecer gente nova, morar em casa de outras pessoas. Né? São todas situações que a gente pode passar numa viagem, né? Porém, tem uma coisa que é certo aí. A gente vai, mas a gente vai voltar para a nossa terra. Né? A nossa terra natal a gente vai voltar. Aquela terra que a gente nasceu, que a gente vive. A terra original. Isso é o certo. Né? Também é certo que quando a gente faz qualquer viagem, né, como eu falei, a gente vai aprender, querendo ou não, a gente vai aprender coisas novas, a gente vai trazer coisas novas. Com certeza a gente vai viver experiências novas. Né? É diferente não, né? Mesmo que seja uma viagem de um dia na ponte aérea, eu vou e volto, mas aquele dia eu encontro uma pessoa diferente, eu conheço
alguém especial naquele dia. Naquele dia eu ganho um grande aprendizado de uma pessoa que eu vou encontrar às vezes para trabalho. Mas eu aprendo uma coisa, posso aprender uma coisa bastante importante, né? Então é certo que em cada viagem que a gente faz aprendizado, ganha conhecimento, né? Então, vamos lá. Eu não quero perder minha hora. Então, vale lembrar ainda, novamente, que toda viagem tem ida e volta. Né? Isso eu quero frisar bastante com vocês. Ou partida e chegada. A nossa partida, ela pode ser alegre ou pode ser triste. Né? O mesmo com a nossa chegada. Então, às vezes, a gente vai partir porque a gente vai visitar alguém que está doente. Não é uma partida muito alegre, né? É uma partida triste. E a nossa chegada também será triste porque a gente vai encontrar aquela pessoa que está doente, é uma pessoa que a gente gosta, um amigo, enfim. Né? Então, está diretamente relacionada à situação que vai levar a gente a fazer a viagem. Né? Então, se eu vou fazer uma viagem de férias só para passear, eu parto contente. Se eu vou fazer uma viagem porque eu vou visitar alguém que está doente, eu vou partir triste. Então, é a situação que a gente está vivendo é que vai fazer a nossa viagem, né, a nossa partida ou a nossa chegada ter um peso diferente. Né? Podemos fazer uma viagem a trabalho que a gente sabe que vai se aborrecer um monte, porque vai ter uma reunião daquelas. Então, a gente não vai feliz. Né? Meu Deus, será onde que essa doida quer chegar? Com tanta história de viagem, né? Então, aonde que a gente quer chegar? A gente quer chegar a fazer vocês pensarem, né? Nem sempre uma viagem é agradável. Ou seja, você nessa viagem está achando que vai ser tudo bem, que vai correr tudo bem, que vai ser ótimo, agradabilíssimo. Só que muitas vezes você passa alguns apuros no meio dessa viagem, no meio do caminho. Né? Eu vou contar para vocês, para a gente rir um pouquinho, que eu fiz uma viagem e eu cheguei numa estação de trem e de repente se aproximou da gente um rapaz. E aí ele dizia para o meu marido assim: você é um cara de sorte, essa sua mulher é linda, né? Dizia para o meu marido. E nós fomos ficando sem graça, né? Porque no Brasil não é comum, né? Alguém chegar e começar a elogiar, né, o companheiro assim, abertamente. E o cara dizia: nossa, você tem muita sorte, essa tua mulher é linda. Apesar que eu acho que ele era meio cego, né? Mas enfim, ele me achava linda. E dizia isso insistentemente. De repente ele olhou para mim e falou assim: quanto custa uma calça jeans no seu país? Mais ou menos tanto. Então me vende a sua. Falei: pronto, danado, quer me ver pelado? Falei: ai, como é que nós vamos fazer? Eu falei: não posso te vender minha calça, não sei o quê, e nós não sabíamos mais o que fazer. Foi um apuro. De repente chegou mais dois personagens nessa história, pai e filho, né? Um senhor, mais ou menos da nossa idade, com seu filho, e veio também conversar. E o tal do homem ficou bravo. Começou a brigar e a gritar na língua deles, que a gente não entendia nada, com os dois rapazes, né? O rapaz e o senhor que chegou, e a gente então, conseguiu lá no meio da briga dos três pegar a mala e sair fugido, né? Foi um baita incidente, que a gente não sabe onde acabaria se os dois não tivessem chegado. Mas a gente não sabe o final porque a gente saiu correndo e foi procurar o trem o mais rápido possível. Né? Então, acontecem atropelos, nem sempre engraçados como esse que aconteceu, né? Que a gente conta até hoje e ri, né? Que a gente está fora agora do atropelo. Né? Mas a gente sabe, né, que essas coisas inusitadas nos trazem essa recordação, essa lembrança. E às vezes essas coisas inusitadas são ruins, às vezes são boas. Né? Então, assim,
todo esse papo de viagem que eu estou fazendo com vocês, porque eu quero fazer com que vocês observem uma situação e façam correlações, né? A gente vai fazer essa brincadeira de correlação, porque é uma situação que é uma situação natural na nossa vida, porém uma situação bastante difícil, bastante conflitante, né? Então nós estamos falando de nascimento e morte. Nascimento e morte nada mais é, né, do que viagem. E é isso que a gente quer correlacionar com vocês, né, com base na doutrina espírita e em especial com base na obra de André Luiz, né? Então, nascer é simplesmente sair da sua pátria espiritual. É fazer uma viagem, né, onde vamos deixar a nossa verdadeira pátria, a espiritual, e vamos vir para o planeta. Vamos trabalhar sempre aqui com o nosso, né? Vamos vir aqui para o nosso planeta Terra, né? Fazer uma viagem para quê? Para ganhar conhecimentos, para ganhar aprendizagem. Não é isso? André Luiz nos fala muito bem a respeito disso em diversas das suas obras, né? Naquela coleção básica que ele tem, que começa com o Nosso Lar, depois os Mensageiros e os Missionários, essas 3 obras iniciais falam muito bem disso. Nas outras também continua, mas aí ele vai focando, né? Ele vai falar, vai ter uma que é sobre obsessão, tem a Sexo e Destino, enfim, ele vai ampliando os conceitos. Mas nessas 3 primeiras obras, então, ele fala muito bem e fala bastante dessa viagem, né? Reencarnação e desencarne, né? Vida e morte, ida e vinda. Então, no Nosso Lar, a gente encontra muitos exemplos, tanto de partida quanto de chegada lá na colônia, né? Alguns chegam muito bem, né? Alguns chegam lúcidos, né? Alguns de nós partiremos e ao chegar a gente vai saber onde que a gente está, né? Mesmo que a gente esteja um pouco cansado, um pouco atordoado, né? Devido à distância, ou seja, o fuso horário. Quando a gente faz a viagem na Terra, que é longa, a gente passa os apuros do fuso horário. Então também nós vamos passar esse apuro do fuso horário quando a gente fizer essa viagem de volta para a nossa pátria espiritual, né? E tem também o trauma da partida, né? Porque, claro, a gente sabe, mas a gente vai sempre resistir, a gente não quer ir, a gente acha que a gente pode ir depois, né? Será que eu precisava ir mesmo agora? Então tem o trauma da partida, né? É uma coisa natural. Então isso vai deixar a gente assim um pouquinho perdido às vezes, um pouquinho atordoado, mas a gente vai estar sabendo exatamente o que está acontecendo. Como é que a gente chega lúcido, completamente lúcido, né? A gente chega lúcido por conta da forma como a gente vive aqui, né? A gente vive dentro dos preceitos, dentro das regras, ou seja, as leis divinas, as leis morais, a gente está cumprindo essas leis, né? A gente está vivendo dessa forma, a gente conhece a doutrina, a gente tem estudado, tem se aprofundado, tem lido. Se a gente fizer isso, é claro que a gente vai chegar lá luz. Mas tem muitos casos que chegamos completamente perdidos, porque tivemos uma vida totalmente afastada, né? Do caminho do bem, né? Do caminho do estudo, da busca do aperfeiçoamento. Então, nós temos a responsabilidade de mudar a nossa partida, de mudar a nossa viagem, né? Muitas vezes a gente muda até, né, a forma final. O nosso desencarne estava previsto de uma forma, a gente consegue até mudar essa forma final de vida, né? E isso eu tenho a experiência também. Eu gosto de contar as minhas, né, que a dos outros eu não sei, né? Meu pai, quando desencarnou, jovem ainda, num acidente de automóvel,
Então era para que ele morresse de imediato, na hora do acidente. E ele ficou uma semana no hospital, na UTI, em Roma. Depois nós recebemos comunicação que foi dado a ele, né, aquele tempo. Porque quando a gente desencarna, assim, muito abruptamente, muito rápido, a gente vai com muita energia, né? A nossa partida é muito rápida, a gente vai com... A energia está muito forte, todo o fluido universal, a gente está cheio dele, né? Nós estamos muito carregados dessa energia, que é a nossa, natural aqui. Mas ele, nesse tempo que ficou no hospital, foi prolongado esse tempo para que essa energia fosse se desgastando, se suavizando em função do que ele tinha feito de bom na vida. Então a gente recebeu, teve ainda essa comunicação que esses dias de UTI foram uma bênção, né? Então tudo vai depender da nossa forma de vida. Como é que a gente está vivendo? Como é que a gente quer partir? Como é que a gente quer chegar, né? Então, uns chegam muito felizes lá no mundo espiritual. Por quê? Porque eles irão reencontrar sua verdadeira família, seus amigos, né? Outros chegam muito tristes, porque sabem que ao chegar lá, vão ter que dar de cara com os inimigos, né? São pessoas que não têm vivido muito dentro dos conformes. E aí, nos livros de André Luiz, a gente vê muito bem isso. O próprio André Luiz ficou muito tempo, né, esperando socorro. E como ele não era uma pessoa feita à caridade, à bondade, não sei se vocês lembram, ele ficou bastante tempo e ele foi socorrido porque ele intercedeu por ele um espírito que ele sempre atendia de graça. E às vezes ele atendia de má vontade. Né? Mesmo ele atendendo de má vontade, aquilo foi tão importante para aquele espírito que aquele espírito pedia por ele, orava por ele, via o estado dele, e ele então foi socorrido. Um dos motivos, né, foi esse pedido insistente daquele que eles atendia gratuitamente. Então, tudo que a gente faz, né, vai entrando na conta. É como uma contabilidade, né? A gente soma aquilo que a gente faz, né? Vai somando ali. E tem coisas que a gente faz que vai diminuindo, né? Então, uns partem rumo à reencarnação cheios de esperança e cheios de alegria, né? Porque eles compreendem que a chance da reencarnação é uma chance de aprendizado. Eles compreendem que depois de muito tempo na fila, né, querendo passaporte para voltar, para reencarnar, eles conseguem finalmente aquele passaporte. Né? E dizem que a filha é grande. Eu não sei, mas dizem que a filha é grande. Né? Então, se a gente não aproveitar bem agora essa viagem que a gente está fazendo agora, depois a gente vai ter que entrar numa longa fila para poder ter o direito de retornar, né? Então, como é importante, né, que a gente compreenda esse mecanismo de ida e vinda. Quando a gente recebe essa chance de voltar, né, é muito complexa essa chance, né? Nós também em nosso lar observamos que André Luiz conta dos vários departamentos e que tem um departamento que é específico para aqueles que vão reencarnar. Então, quando ele chega nesse departamento, ele passa por todo um trabalho de pesquisa das suas outras vidas, né? A pessoa que quando vai reencarnar, o espírito, né, quando vai reencarnar, ele vai estudar aonde que eu tenho sempre falhado. Às vezes eu estou sempre falhando com as mesmas questões, né? Às vezes
eu estou sempre tendo dificuldades com trabalho, dificuldades com relacionamento, e eu vou observar nos estudos de todas as vidas passadas o que foi, né? Qual foi o nó. Então, esse espírito vai fazendo todo esse estudo, auxiliado por mentores, por outros espíritos que estão ali só para isso. Olha o trabalho que é para você reencarnar, né? Não é uma brincadeira, é um trabalho grande, né? Então, depois da permissão, depois do tempo na fila para o passaporte, você tem todo um trabalho, né, de se preparar. Então, uns, quando reencarnam, estão felizes por essa chance. Outros estão apreensivos porque sabem, né, que tem muitas coisas para corrigir, que tem muita trajetória para refazer, né? Então, que os embates da viagem vão ser duros. Que vai ser como aquela viagem de trabalho que a gente vai lá e tem que, sabe, que vai brigar para conseguir, né, o que a gente quer lá no trabalho. É assim também a nossa viagem, de lá para cá, quando a gente tem muitos embates, muitas coisas para consertar, né? Outros ainda vêm de forma compulsória. Por quê? Porque precisam vir, né? Precisam fazer essa viagem de estudo e aprendizado, mas não tem lucidez, não tem coragem, né? E muitas vezes, então, são até compulsoriamente enviados para cá, né? Então, como na viagem comum, nossa, aqui na Terra, também na nossa grande viagem do mundo espiritual para cá, na reencarnação, é necessário a gente pensar num roteiro, né? Esse roteiro é feito aí, baseado em todos esses estudos, quando a gente vai nesse ministério e vai estudar as nossas vidas passadas, né? Para ver que roteiro que a gente vai ter que seguir, para ver aonde que a gente vai ter que passar aqui na Terra, para analisar quais são os conhecimentos que a gente precisa. Logo, né, para decidir quais são as provas que nós teremos que buscar, que vencer, né? Também nas obras de André Luiz a gente vê, ele fala de espíritos específicos para trabalhar com a gente na criação desse roteiro, desse mapa que é feito da nossa própria vida. Porque quando a gente vem e foi decidido, vamos dizer, foi decidido que eu venho com síndrome de Down, eu já tenho que trazer na minha genética essa diferença, esse gene já vem alterado, né, no próprio momento do nascimento. Então, são feitos mapas genéticos. Quando está tudo decidido que eu vou reencarnar, que eu vou empreender a viagem, eu já tenho os mapas, né, dos cromossomos. Então, já tenho tudo isso pronto. Então, é um trabalho muito grande para a gente desperdiçar, né? O trabalho é muito, muito, muito grande. Esses mapas, eles trazem todas as nossas doenças. Bom, se é assim, então, eu estou fadada a ter câncer e morrer de câncer e pronto, e acabou, não posso mais mudar isso. Não, a gente pode mudar sim, né? Claro que aquilo está ali no teu mapa. Você tem aquele gene. Hoje a ciência já sabe disso. Hoje a ciência já sabe que, pesquisando sangue e medula, isso e aquilo, ele já consegue saber quem vai ser atleta. Essa semana mesmo a gente viu uma notícia que através de exames de sangue elaborados, eles já sabem quem é que pode ser separado para ser atleta, né? Então, assim, está tudo ali. A gente traz realmente, esse mapa está muito bem feito. Então, a gente sabe que a gente tem predisposição para aquela determinada doença. Só que a gente pode também alterar isso. Nada é tão definitivo na nossa vida, né? Nós podemos
mudar e alterar esse mapa de acordo com a nossa forma de vida, de acordo com o nosso comportamento. Então a gente tem aquele mapa genético com aquelas predisposições e a vida nossa vai passar por determinadas etapas, só que a gente faz isso muito bem feito. Vai fazendo essas etapas, vai cumprindo essas etapas muito bem, vai superando essas etapas. Então a gente supera também essas doenças, né? Deus é tão bom e tão misericordioso que a gente pode sempre superar para melhor, né? Então, a gente, após esse mapa pronto, tudo prontinho para a gente reencarnar, a gente disse, quando a viagem aqui na Terra, a gente tem um tempo de preparação da mala, né? E a despedida. É a mesma coisa do mundo espiritual para cá. A gente também tem um tempo de preparação. Um tempo que a gente diz um tempo de letargia, porque nesse tempo nós vamos ser realmente preparados. Aí nosso perispírito começa a receber passes especiais, nosso perispírito tem que diminuir de tamanho, né? Que a gente não nasce grande, a gente nasce um bebezinho. Então nosso perispírito começa a diminuir de tamanho. Então tudo isso é um tempo, uma dedicação e um trabalho do mundo espiritual, né, que está todo envolvido em nos oferecer aquela chance. Trabalhadores que ficam ali se dedicando e passes e isso e aquilo, aquele estado de letargia. Muitas vezes, na obra de André Luiz, a gente vê que o espírito é trazido para perto da mãe para afinar a energia com aquela nova mãe, porque a mãe já está escolhida, o pai já está escolhido. Quem serão os nossos pais? Quem serão as nossas mães? Amigos do passado que vieram antes, inimigos do passado, né? Então, que a gente possa estar sempre refletindo nisso, né? Após esse momento preparatório, né, o espírito recebe visita também de amigos, se despede, os amigos vão lá dar abraço, vão dizer para ele, tua reencarnação vai ser vitoriosa, vai dar tudo certo, vai, a gente vai ficar aqui orando. Muitas vezes um vem na frente, o outro vem um pouquinho depois, vai que eu já vou te encontrar, né? Então, como nessas viagens da Terra, também essa viagem espiritual pode ser curta ou longa. E isso aqui é uma coisa dolorida, né, da gente falar, né? E muitas vezes a gente logo vai acusando, né, Deus. Deus é o culpado, porque tão bebezinho já morreu. Tão bebezinho, nem ficou nada de tempo, como é que ele não resgatou nada? Resgatou sim, às vezes era um pouquinho de tempo que aquela pessoa precisava, né? Então quem somos nós para julgar o tempo de vida de cada um? Nossa viagem aqui nesse planeta Terra será diferente, mais longa, mais curta, né? A viagem de cada um de nós, né? E é sofrido sim quando a gente vê, né, um bebezinho, uma criança tão pequenininha, um anjinho, como a gente fala, né? Que não, mas não fez mal ainda para ninguém nessa vida. Na outra, só Deus sabe, né? E aí a gente gosta de contar, quando a gente fala sobre esse assunto, daquele caso que teve no Rio de Janeiro, do menininho que ficou preso no cinto de segurança. Os ladrões roubaram o carro e a mãe pediu para tirar a criança, mas na fuga, na pressa, ele ficou preso e foi arrastado, né? E depois a gente teve a notícia também que ele próprio dá a comunicação dizendo que ele estava muito bem no mundo espiritual e que ele veio, a pedido dele próprio, passar por aquela situação, porque na época antiga, onde tinham aquelas lutas de briga dos romanos, ele, quando vencia,
ele arrastava o inimigo por vários quilômetros, e aquilo era tudo pedra, né? Aqueles campos, aquelas corridas, e ele queria passar pela mesma coisa, o mesmo sofrimento que ele fez muitos inimigos dele passar. Então, assim, os inimigos passaram, ele se sentiu, né, na obrigação de passar para ver o que eles sentiam. Mas essa família era uma família espírita, que frequentava um centro. Então, olha a bondade de Deus. Ele já veio numa família que ia poder conviver com aquela situação, né? E ele tinha 5 anos, ele ficou o tempo que ele precisava para poder fazer aquilo que ele precisava. Então, nós não temos como julgar, né? É difícil? Mas nós não temos como julgar. Os nossos olhos não têm o alcance para ver ainda. Então, nós escolhemos as nossas provas, nós escolhemos o nosso roteiro da viagem, né? Como na viagem aqui da Terra, nós fizemos o caminho, né? Então, as viagens podem apresentar apuros, contrariedade, podem, né? Imagina o sofrimento dessa mãe, né? Essa encarnação dela foi atribulada, teve muitos apuros. Só que se a gente olhar todas essas situações de uma outra forma, com outros olhos, quem sabe a gente não consiga aprender algumas coisas, né? Então, assim, se cada atribulação da nossa vida, dessa nossa encarnação, de cada uma delas, quem sabe, elas não podem nos mostrar que aquela situação ruim que a gente viveu acabou nos beneficiando. Quem não conhece alguma história, né, até consigo mesmo, tipo, a gente até brinca, meu pneu furou, que droga, bate o pé e aí logo ali na frente tinha um acidente. Muita gente comenta isso, né? Quantos fatos de alguém que ia viajar num determinado avião, acontece alguma coisa, perde o avião caiu, né? A gente sabe de muitos casos, né? Então, é assim, né? Às vezes aquela situação ruim foi uma situação que se mostrou boa. Novamente, não julgar e olhar com outros olhos. Ah, não deu certo? Tá bom, não deu certo. Vamos ver por que não deu certo. Vamos esperar, né? Então, assim, é necessário que a gente aprenda a olhar com esse olhar diferente para as situações da vida. Em especial, para as partidas, né? Para o desencarne. É muito importante que a gente olhe com esse olhar para que a gente sofra um pouco menos, né? Porque a gente sofre por causa da matéria, da ligação com a matéria. A gente não tem mais aquela pessoa do nosso lado. A tristeza, né? A gente não está dizendo, que legal, vamos bater palma. Não, é triste. A gente perde a nossa companhia, um amigo querido, um companheiro, né? Não é fácil. Mas a gente não perde definitivamente, a gente perde a presença física ali, né? Algumas pessoas têm até contato com eles. Eu tenho uma tia que é espírita há muitos anos e ela volta e meia conta pra gente. Eu vi o Romeu, eu vi o teu tio. E ela vê, e ela conversa com ele, ela diz, eu sei, ele está me esperando, nós temos uma casa lá em cima. Né? Então, há quem possa já estar fazendo esse contato, o contato deles continua. Eles não estão mais juntos aqui na Terra, mas o contato deles continua. Porque o amor não está ligado no corpo, o amor está ligado no espírito, né? O amor não é material, ele é espiritual. Se for amor material, realmente, o outro morre e acabou. Mas se o amor é espiritual, ele vai continuar. Então, e outra coisa que a gente sempre, né, reclama de alguma coisa que acontece com a gente, mas sempre podia ser pior.
Se a gente olhar para trás, tem outros sofrendo mais ainda do que a gente, né? Então vamos parar de ser reclamão, né? Porque a gente reclama muito. Quem sabe se a gente reclamar um pouco menos, né? E a gente consiga viver um pouco melhor. Eu ia trazer para vocês uma música, mas eu sou tão boa no computador, que eu não consegui baixar a música. Então eu falei assim, ai que coisa, né? Agora pior, o azar é de vocês, que eu vou ter que ouvir a minha voz tentando cantar a música. Aí é que estragou tudo, né? Então assim, eu juro que eu não vou cantar a música inteira. Também não vou cantar, só vou ler, sabe? Porque eu vou ficar com vergonha dessa voz assim maravilhosa. Então, a música de Milton Nascimento, que se chama Encontros e Desencontros. Eu sei que todos vocês conhecem. Começa assim, ó. Mande notícias do lado de lá. Né? Já ouviram essa música? Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais, tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar, tem gente que veio só para olhar, tem gente a sorrir e a chorar. E assim, chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também a hora da despedida, claro. A gente encontra um aqui, deixa um lá. Encontra um lá, deixa um aqui. Né? Então a gente vai embora. Ah, eu não queria ir, eu vou deixar meu filho. Eu ainda quero ficar com meu filho. Mas a gente vai encontrar outro filho lá. Então, por quê, né? E a plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. Né? Que a gente possa compreender isso. Vida e morte, nascimento, renascimento, desencarne, ida e vinda, são dois lados da mesma viagem. E uma viagem que todos nós vamos ter que fazer, né, gente? Então, a gente, concluindo, a gente elencou alguns pontos, né, importantes, só para fazer um resumão. Né? Então, assim, a responsabilidade que a gente tem com o nosso corpo e a nossa reencarnação. Né? Devido a todo aquele trabalho que a gente dá no mundo espiritual. Então, número 1, observar essa responsabilidade. Esse é o resumão. Né? Então, como é que você tem percebido isso? Teu corpo, essa reencarnação, o que você tem feito? Tem cuidado do teu corpo? Então, observa, pensa um pouquinho nessa questão. Né? A importância, número 2, a importância de mudar a forma de olhar o desencarne. Morrer é só tomar o trem de volta para a pátria espiritual, que é a única coisa que é certa na nossa vida. A gente nasce, cresce e morre. Isso só que a gente sabe. Às vezes não cresce nem muito, porque o tempo é curto. Né? Então o certo é chegar e partir. Então, observe. 3. A gente sofre muito porque somos como crianças apegadas no nosso brinquedo. Isso aqui é meu. E pronto. Né? Então, as pessoas que estão vivendo conosco não são nossas, nós não somos das pessoas com as quais estamos vivendo. Né? Nós somos espíritos em busca de crescimento, em busca de sabedoria, em busca de iluminação. Ponto. Quanto mais amigo a gente tiver, melhor, óbvio. Mas nós não somos de ninguém, somos filhos de Deus. Não existe dono. Né? Então, não podemos nos apegar a outra pessoa, nem àquele veículo físico, porque aquela pessoa que está ali do nosso lado hoje, não quer dizer que ela vai ter sempre aquele mesmo corpo, aquela mesma forma. Né? Então, não adianta se apegar ao que é material. Material não perdura. Né? 4.
dentro do nosso resumão, né? Qual é o objetivo da nossa vida? Evolução. E a gente evolui através de conhecimento, de aprendizagem, de experimentação. A melhor forma é reencarnar, desencarnar e de vinda para a gente, né? Para esse planeta escola. Eu não quero ficar sempre aqui. Eu quero evoluir bem rápido, né? Para não precisar dar de novo aqui. Né? Então, se você quer evoluir rápido e quebrar essa roda de nascimento e morte, essa roda que os indianos chamam de roda de Sansara, né? Essa roda que a gente vai e volta, a gente tem uma chave. Eu posso dar a chave para vocês. Na verdade, alguém já deu essa chave para vocês há muito tempo. Eu só vou lembrar para vocês que vocês têm a chave. Né? Vocês lembram quem foi que falou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Jesus. Ele já deu a chave, há 2000 anos. Nós temos a chave para quebrar né? Para quebrar esse ir e vir. Se a gente não gosta desse ir e vir, vamos usar a chave. Com ela, a gente, né, quebra esse movimento. Um antídoto, bem resumido. Querem um antídoto para esse sofrimento? Né? Quando a gente pensa que perdeu alguém, começa a tristeza, quer um antídoto? Caridade. Quando a gente faz a caridade, a gente esquece do nosso próprio sofrimento. Que é aquele caso da gente olhar para trás e ver que tem gente que sofre mais que a gente. Tudo podia ser pior para nós. Né? Então, a gente está muito bem, obrigada. Né? Fazendo caridade, a gente vai perceber isso assim com muita clareza. Então, esse assim é um resumão, né, de tudo que a gente tentou trazer, tentou falar para vocês, né, que vocês possam, então, mudar a ótica e ser muito felizes e evoluir muito rápido e que a gente daqui a pouco Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.